Existe uma diferença em quem ganha dinheiro e quem constrói riqueza. Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Milhões. Estamos aqui hoje com o Thiago Andrade, CEO da Eleve TH Consultoria, idealizador do podcast Papo de Milhões. Gostaria que você se apresentasse para o público que não te conhece, para que te conheça mais ainda. É um prazer estar aqui, me chamo Thiago Andrade, sou fundador e CEO da Eleve TH Consultoria, uma empresa especializada em gestão de negócios, e sou o criador também do podcast Papo de Milhões. É uma iniciativa que nós tivemos alguns anos atrás para que nós pudéssemos ali nos conectar de uma forma estratégica e intencional com alguns empreendedores e empresários que nós não tínhamos acesso. Então nós resolvemos criar o podcast para ter esse acesso, para ter esse contato, para poder gerar um network e, consequentemente, de forma intencional, aí, fazer negócio com essas pessoas. E agora, 2026, nós estamos voltando ao nosso primeiro episódio, um episódio tester. Então, se nós errarmos, nos perdoem, porque aqui hoje vale tudo, vale errar. Hoje o episódio é justamente para errarmos e corrigirmos essas falhas. Então, bora lá. Para iniciarmos, com a nossa primeira pergunta, vamos lá. Fazendo referência ao tema do podcast, que é Papo de Milhões, o que é ser milionário para você? Sabrina, eu acredito que ser milionário eu posso responder de duas formas. Primeiro, de uma forma padronizada, que ser milionário é ter milhões em sua conta. Então, isso daí é muito simples de responder. Mas, ao meu ver, e com tudo que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho adquirido, os ambientes no qual eu estou inserido, ser milionário vai além de só ter dinheiro. Ser milionário é ter satisfação naquilo que se faz. Ser milionário é estar feliz com aquilo que se faz. Ser milionário é poder impactar a vida do outro com aquilo que você faz. E ter dinheiro se torna algo superficial, não é o fator principal de ser um milionário. Essa é a minha visão e minha opinião, tá, gente? Muito bom. Thiago, em que momento da sua vida você percebeu que você não gostaria de seguir uma vida normal, como um CLT, e decidiu empreender? Na real, uma vida de pobre, né? Na real era essa, normal, né? A vida normal seria a vida de pobre. Na real, eu não tinha, eu costumo dizer, eu não tenho vergonha do meu passado, eu tenho um ódio mesmo daquela vida de você não ter perspectiva alguma de futuro, de você estar inserido num ambiente onde ele não é um ambiente promissor, onde é um ambiente que não te eleva, é um ambiente onde você olha ao seu redor e você não vê oportunidade alguma. Então, na real, desde a época de escola, ali do ensino fundamental, eu queria me tornar diferente, eu queria fazer a diferença no mundo, através do conhecimento, através da comunicação. Então, acredito que desde meus 12, 13 anos, eu não queria para o meu futuro aquela condição que eu estava inserido, que era morar dentro de uma favela, que era não ter o básico. Então, ali eu já entendia que não era isso que eu queria para o meu futuro. Então, naquele momento virou ali a chave e hoje eu trabalho muito para nunca ter que voltar para aquela realidade. Apesar dessa realidade ter sido sofredora, que você tem um ódio aí, isso construiu quem você é hoje, que fez você chegar nesse empreendedorismo, nessa área. Você lembra qual foi a primeira vez que você elevou o seu nível ali de vida, assim, que você falou, caramba, o cenário pode mudar? Qual foi, assim, a primeira percepção que você teve? Cara, boa pergunta. Na real, excelente pergunta. E eu acredito que ainda na época de escola, quando eu sempre tirei notas muito boas, eu era um aluno muito bagunceiro, vivia na turma do fundão, mas sempre muito estudioso. E nós tivemos ali uma prova para ganhar uma bolsa na Microcamp, na época era ali no Gonzaga, eu morava no Saboó. Ganhei essa bolsa 100%, era um curso de informática, e eu tinha mudado, foi a primeira vez que eu mudei meu ambiente. Então eu saio de dentro da comunidade, vou para uma área nobre da cidade, que é o Gonzaga, passo a conhecer pessoas. Eu era o único bolsista da turma, pessoas que estavam ali na mesma idade que eu, pagando os seus cursos, e eu passo a ter uma outra percepção, eu passo a ter uma outra visão. E eu falo, opa, calma aí, eu estou aqui entre eles tiveram oportunidades melhores do que a minha, só que quando se trata de técnica e conhecimento, eu consigo ser melhor do que eles. Então eu tenho chance nesse mundo, eu tenho uma chance aí de poder crescer. Então, estar inserido nesse ambiente fez com que eu iniciasse esse meu processo de elevar aquilo que eu era.
Que legal, Thiago. É muito bom ver pessoas reais falando sobre coisas reais, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam que, né, porque eu nasci numa comunidade, que eu não posso ter oportunidade que outras pessoas que têm dinheiro possam ter oportunidade. Então, de acordo com a tua resposta, qual que foi o momento mais difícil da tua trajetória? O momento que você falou, esse momento está sendo muito difícil. E como você conseguiu mudar essa realidade? Cara, eu acredito que o começo, quando eu resolvi abrir a empresa. É claro que eu sou grato por todo o suporte e ajuda que eu tive, e olha que foram muitas pessoas me ajudando, mas você iniciar um negócio sem recursos, sem família rica, sem nenhum grande aporte, é bem desafiador, ainda mais no país que a gente vive. O Brasil é um dos piores países para se ter negócio, a gente tem uma CLT totalmente ineficaz, nós pagamos muitos impostos, não existe uma ajuda do governo para incentivar o empreendedorismo. Então, imagina, um moleque de favela, sem grandes oportunidades, resolve empreender. Então, ali a gente, obviamente, se assusta com esse mundo. Então, acredito que o meu início foi a parte mais desafiadora. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu ia conseguir, mas você olhar para o lado e você... Na real, você meio que tá ali caminhando sozinho, é bem complicado. Então, eu acredito que esse foi o momento mais desafiador. Eu não falo difícil, mas eu falo o momento mais desafiador. Nessa época, assim, você considera que você cometeu muitos erros? Qual foi o erro que você falou, tipo, isso aqui, seja a mentalidade que você tinha naquela época que te limitava? Tem algum erro, assim, que você considera que te limitou muito naquela época? Erros eu cometo até hoje, né? Até hoje eu tô errando. Não somos perfeitos. Eu só não tô entendendo o Rogério balançando a cabeça na hora que eu falo que até hoje eu tô cometendo erros. Mas erros até hoje a gente vai cometendo. Mas quando eu comecei, eu acredito que senso de merecimento foi o meu maior gargalo. Eu comecei a crescer e eu não me via como merecedor daquilo que eu estava conquistando, não me achava merecedor das pessoas me reconhecerem, eu não me achava merecedor dos elogios que eu recebia de clientes, eu não me achava merecedor de olhar, ver um dinheirinho sobrando na conta, eu não achava que eu era merecedor. Você achava que era como se você estivesse sendo um personagem? Isso, então por eu não me achar merecedor, eu acabava falhando, então cometendo alguns erros. Então eu coloco aí como um grande erro no início da minha trajetória, foi eu não me preparar mentalmente para isso. Eu me preparei tecnicamente falando, eu fui buscar muito conhecimento técnico, mas eu esqueci de preparar as minhas emoções para lidar com o dinheiro, de preparar minhas emoções para lidar com essas falhas, com as minhas vulnerabilidades. Então eu acredito que a técnica é muito boa, mas você ter um equilíbrio emocional é melhor ainda. Então, se eu puder listar como um erro que marcou muito, foi o não ter esse equilíbrio emocional. Perfeito, Thiago. Como que nasceu a ideia de criar a ElevoTH Consultoria? Cara, a gente tinha um salão, eu e minha irmã e meu outro irmão, e eu tinha algumas ideias. Eu sempre fui um cara muito bom administrador, então eu tinha algumas ideias diferentes, eu sempre fui um cara muito inovador, sempre pensei fora da caixa. Então eu tinha ideias que nenhum outro salão tinha, eu tinha ideias que a área da beleza não praticava. E por ser dono, eu tinha a facilidade de aplicar essas ideias. E eu comecei a aplicar essas ideias e eu comecei a perceber que outros salões estavam meio que copiando essas ideias. E eu acredito muito que as pessoas copiam aquilo que é bom, ninguém vai copiar aquilo que é ruim. Então, se as pessoas estão replicando o que você está fazendo, é porque você está dando resultado, é porque você é bom naquilo que você está fazendo. E aí eu tive muito apoio da minha irmã e da Amanda, que foram as minhas maiores incentivadoras, e falaram, cara, as pessoas estão copiando o que você está fazendo. Por que não começar a ensinar elas a fazer e monetizar o teu conhecimento? E foi aí que surgiu a ElevoTH Consultoria. Eu fui para São Paulo, fui buscar conhecimento, me especializar um pouco mais, e em 2019 eu resolvi arriscar. E falei, vou abrir a ElevoTH Consultoria e comecei. Comecei 100% na área da beleza, só atendíamos salões de beleza, e graças a Deus o resultado ele foi estrondoso. Então outros segmentos começaram ali a nos procurar, querendo o nosso suporte, a nossa ajuda, mas tudo começou porque eu vi que as pessoas estavam copiando. E eu acredito muito que ninguém vai copiar o que é ruim. Então eu falei, opa, se estão copiando de graça, eu preciso monetizar isso e começar a ganhar dinheiro. Sempre fui um cara que gostei de dinheiro, então só aproveitei a oportunidade para compartilhar aquilo que eu tinha.
Você mencionou a influência da sua irmã, né, nesse processo, da Amanda também. E sabemos que seu lema é que pessoas precisam de pessoas, né, como foi citado aqui. Qual foi o momento que você, tipo, teve essa percepção sobre pessoas? O que isso gerou em você? Sua visão sobre pessoas mudou depois que você entrou no empreendedorismo? Como é que funcionou? Sim, mudou. Eu acredito que quando eu iniciei a Eleve, e o Gustavo ele veio trabalhar comigo, ele me ajudou a construir hoje tudo que a gente tem, tudo que eu sou, passou pelas mãos dele, e pelo fato de ele ter acreditado em alguns momentos mais do que eu. Então, naquele momento, eu entendi que eu não ia conseguir caminhar sozinho. Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Graças a Deus, eu tenho uma autoestima muito elevada na minha qualidade técnica, mas quando o Gustavo ele veio trabalhar comigo, eu entendi que eu sozinho eu ia chegar longe, mas se eu tivesse pessoas tão boas quanto eu ao meu lado, eu iria chegar ainda mais longe e de uma forma melhor, evitando errar tanto. Então, naquele momento, eu entendi que era muito bom ter pessoas. Eu já tinha minha irmã, eu tinha ali a Amanda, mas até então, é família, quer aquilo, quer não, meio que eles carregam aquela obrigação de te apoiar. Mas aí quando chega um estranho que não tem obrigação nenhuma, um estranho que quer acreditar no teu projeto, quer acreditar na tua ideia e passa a viver de uma forma meio que obrigada, porque depois ele se tornou obrigado a acreditar, mas eu acredito que naquele momento foi quando virou também essa chave, e eu entendi que pessoas precisam de pessoas, e passei a ter isso como lema. O que tipo assim, fez você... Qual foi a virada de chave na empresa? Assim, que você falou, não, realmente... Porque surge a ideia, primeiro, e aí você começa a colocar em prática. Aí qual foi a virada de chave de, não, realmente... eu preciso de pessoas comigo, essa ideia vai dar certo? Qual foi esse momento, assim? Quando a gente começou a ter um resultado muito bom, quando nós começamos a ter diversos clientes nos procurando, e eu entendi que eu sozinho já não daria mais conta. Na época era só eu e o Gustavo, nós estávamos ali, e muito feedback positivo, muitas pessoas falando bem do nosso trabalho, e a gente dava consultoria, eu dava cursos e mais cursos, então a gente começou a ficar sobrecarregado, e ao mesmo tempo a gente tinha uma alta demanda, existia uma alta demanda no mercado, e existia uma sobrecarga minha e do Gustavo. Então naquele momento eu falei, opa, agora sim. E a empresa ela já estava se pagando, a empresa me pagava o Gustavo, era difícil sobrar dinheiro, mas pelo menos a gente estava recebendo o nosso ali. Sobrar não sobrava, mas a gente estava conseguindo ficar no 0 a 0. Só que a gente estava tendo procura. E ali eu entendi que seria super importante eu montar uma equipe, a gente buscar pessoas, e até hoje tudo que a gente faz é muito no risco, mas com muita fé em Deus e principalmente com muito pé no chão, sabendo da qualidade que a gente tem, do trabalho que a gente desenvolve e principalmente de eu entender que pessoas são fundamentais ao meu lado. O maior capital que qualquer empresa ela pode ter é o capital humano. Então, existe muito aí uma polêmica no ar de que a IA ela vai substituir pessoas. Eu não acredito nisso. Nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de substituir a inteligência humana. Então, é algo que eu acredito muito e é por essa razão que vocês estão aqui. Entendeu? Só por acreditar nisso. O que mudou quando o Thiago saiu de uma pessoa solo, de uma empresa, para ser líder de uma equipe? Hoje a Eleve tem a consultoria sucesso, graças a Deus é uma empresa referência na área, no segmento. O que virou de o Thiago sozinho para ser líder de uma equipe? Cara, além de ser mais trabalho, mais estresse, teve que me forjar como ser humano, porque imagina só, eu venho de uma vida meio que solitária, por mais que eu tenha uma família muito unida, mas quando se trata de vida pessoal, até hoje eu sou um cara que eu gosto de estar sozinho. Então você ter uma equipe é você entender que você vai lidar com diversos tipos de pessoas e que você vai ter diversos comportamentos dentro da sua equipe, diversas opiniões, posicionamentos, e para cada opinião, cada posicionamento precisa ser um Thiago. Acredito que o grande desafio dos líderes de equipe é eles quererem tratar os seus colaboradores de uma forma igual. Eu não posso
tratar um executor igual eu trato um analista, igual eu trato um comunicador, igual eu trato um planejador. E aí isso foi uma virada de chave porque eu vi que eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas diferentes de mim. E aí eu fui buscar conhecimento, fui entender sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, fui fazer PNL, fui me tornar um analista comportamental para que eu pudesse entregar o melhor. Então, lidar com pessoas é um dos maiores desafios que todo empresário vai ter. E se ele não buscar conhecimento, ele vai cometer esse erro, que é tratar todo mundo igual. E não, você não tem que tratar todo mundo igual, você vai tratar cada um de acordo com a sua personalidade. Quem acompanha o Thiago nas redes sociais sabe que o Thiago ele é um pouco polêmico, né? Então eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco polêmica para o Thiago. O bom de ser o dono do podcast é que você pode mandar editar e cortar as polêmicas. Mas pode ir lá. Thiago Andrade, você acha que todo mundo pode enriquecer? Não. Não, porque enriquecer é um estado mental. É mais um processo de mentalidade do que propriamente dinheiro. Ah, Thiago, não acredito no que você está falando, mas não é sobre o que você acredita, é sobre estatística. Vamos pegar aí, não assisto a Globo, não acompanho o reality show, mas nós já tivemos aí 26 Big Brothers. E 26 ganhadores diferentes e 26 novos milionários. E muitos já ganharam e já perderam dinheiro. Dos 26, quantos ainda estão milionários? Sim. Quase nenhum. Então, ser milionário, ser próspero, não tem nada a ver com dinheiro, é mentalidade. Então, se você não tiver uma mentalidade para estar milionário, você nunca vai ser. Então, eu acredito que não. Nem todo mundo nasceu para ser milionário. Eu espero que Deus tenha olhado para mim e falado que eu vou ser milionário. Qual o conselho que você daria, então, para uma pessoa que está começando, que tem uma mentalidade escassa hoje em dia, para ter uma mentalidade de sucesso? Mude os ambientes. Saia do meio, se afaste das amizades que você tem hoje. Se for necessário, se afaste da sua família, mude os ambientes. Mentalidade só é alterada, só é mudada quando há uma mudança de ambiente. Então, se você permanecer no meio do ambiente que você está, você não vai ter essa mudança, essa virada de chave. Então, se você quer ter uma virada de chave, se você quer sair de uma mentalidade escassa para uma mentalidade enriquecedora, de sucesso, saia do ambiente que você está. Aí talvez você vai falar assim para mim, Thiago, mas eu vou ter que me afastar dos meus amigos, eu vou ter que me afastar da minha família. Sim, você vai ter que se afastar da sua família, dos seus amigos, para que você possa ir para um outro ambiente. Aí sim, depois você vai lá e vai compartilhar aquilo que você adquiriu. Então, se você quer ter uma mente, uma mentalidade de sucesso, é necessário e importantíssimo você sair do ambiente no qual você está inserido. Então, vocês já sabem, né? Quem mora no Saboa pode estar saindo do Saboa. Saboa, Continental, México 70, pessoal, pelo amor de Deus. Sem cancelamento. Quem não quiser pode ficar. Não, mas é até interessante essa brincadeira. Eu já vi pessoas morando dentro de comunidade, nós conhecemos aqui, e se você olha para essa pessoa, um exemplo, a Madu, que é a noiva do Rogério. Se você olha para a Madu, você fala que ela mora em qualquer lugar, menos na comunidade que ela mora. Primeiro pela forma que ela fala, a forma que ela se porta, a roupa que ela veste, o que ela quer de futuro, a conversa que ela tem nas mesas. Você vai falar que ela mora dentro de uma comunidade. E assim, é comunidade mesmo. Você nunca vai falar isso. Por quê? Porque ela tem uma mentalidade. É uma pessoa que trabalha fora, é uma pessoa que faz faculdade. Então, automaticamente, o ambiente no qual ela está inserida faz com que ela é totalmente contrária àquele ambiente que ela está. Porque ela convive em outros ambientes. Indo nessa parte de enriquecer, né? Você acha que dinheiro compra felicidade atualmente? Meio polêmico isso, né? Porque vai ter gente que vai falar que não. Aí vocês me quebram. Claro que compra. Gente, dinheiro compra felicidade sim. Dinheiro paga os melhores médicos, dinheiro paga as melhores terapias, dinheiro paga as melhores viagens para você viajar com aquele que você ama, para que você possa ter memórias afetivas. O dinheiro, ele compra a saúde sim. Porque a partir do momento que o dinheiro ele compra um bom plano de saúde, ele compra um bom médico, ele compra um bom hospital. Então, sim, o dinheiro ele compra a felicidade. Agora, a falta do dinheiro só traz miséria e desgraça para a vida das pessoas. É ingênuo quem diz, mas o dinheiro não é tudo. Sim,
Sim, o dinheiro ele é fundamental para a existência do ser humano. Então, sim, você precisa ser capitalista, você precisa amar. É claro, você não vai endeusar o dinheiro, mas você precisa amar o que o dinheiro proporciona. O dinheiro proporciona uma vida muito boa. A falta do dinheiro causa divórcio, a falta do dinheiro causa brigas familiares, a falta do dinheiro causa suicídio, a falta do dinheiro causa uma desordem social. Então, essa ideologia de que o dinheiro não traz felicidade é uma ideologia de quem tem uma mentalidade escassa. Então, eu não acredito nisso. Na minha opinião, dinheiro traz felicidade, sim, e muita felicidade. Queria eu ficar triste em Paris. Eu tô triste viajando lá no Nordeste, na Europa. Ninguém fica triste com dinheiro, triste lá em São gente. Vicente. Ninguém fica triste com dinheiro, não. Então, isso daí é uma ideologia. A não ser naquilo que você falou de não ter a mentalidade. Sim. É o equilíbrio. Sim. É o equilíbrio. É você buscar ter o dinheiro, mas buscar também ter um equilíbrio emocional para entender que o dinheiro ele vai te abrir porta, mas ele não pode manter a porta aberta. Aí é você que mantém aquela porta aberta. Perfeito. Thiago, o que mudou em você como pessoa depois que você começou a crescer? Cara, acredito que a mentalidade eu não aceito menos do que eu mereço, eu não aceito ambientes que não sejam do meu tamanho, eu não aceito pessoas com a mentalidade escassa, eu não aceito conviver com pessoas que não queiram crescer. Eu acredito que a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo, de eu entender que as pessoas não me devem nada, de eu entender que o universo não me deve nada, eu devo tudo para mim. Então, de entender que aquilo que eu acredito é verdade. Então, se eu acreditar que eu sou um fracassado, é verdade. E se eu acreditar que eu sou um cara de sucesso, também é verdade. Então, empreender me proporcionou tudo isso. Então, abriu a minha mente, expandiu o meu conhecimento, fez eu conhecer pessoas incríveis, fez eu aprender sobre vida, sobre o que é ser um ser humano melhor. Então, eu busco por essa evolução de ser um ser humano melhor. Então, empreender mudou praticamente minha vida toda. Assim como você já falou hoje, que você começou a ElevoTech Consultoria do zero, praticamente você teve a ideia de criar a ElevoTech Consultoria juntamente com o Gustavo, depois que chegou. Gostaria de você dar um conselho para as pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo abrir o próprio negócio e que estão querendo começar do zero. Qual conselho você daria para uma pessoa que está começando do zero hoje? Qualquer coach iria falar que você não desista, que você... Não, gente... Posso começar com 300 milhões. Já vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para você. Se você não buscar conhecimento, desista. Nem tente. Nem para. Então, o conselho que eu dou para quem vai começar a empreender é: busque conhecimento. Estude, monte um plano de negócio, saiba o que é payback, saiba o que é prolabore, saiba o que é ponto de equilíbrio. Você precisa ter conhecimento. Entenda tudo do segmento no qual você vai atuar, quais são os potenciais, quais são as vulnerabilidades. Converse com pessoas que já estão inseridas e tira da cabeça essa história de que eu vou abrir um negócio e em uma semana eu vou estar com uma empresa aberta. Não. No mínimo são 6 meses para você abrir o negócio. Então, o conselho que eu dou para quem está começando estude. Mas estude até cansar, estude muito. Porque o conhecimento é o que vai fazer você ter sucesso. Detalhe, se você quiser alavancar a sua empresa, o seu negócio e não quiser se dedicar tanto estudando hoje, contrate a ElevoTech Consultoria. Nós temos uma empresa especializada em gestão empresarial. Se você quiser contratar a ElevoTech Consultoria, estamos aqui para te ajudar a crescer. Olha aí, no meio do podcast a gente tem até pitch de vendas. Thiago, se fosse para você começar de hoje, o que você faria das coisas que você fez? Do zero. Se você fosse começar do zero hoje, o que você faria de diferente? Cara, de diferente... eu acredito que... Não que eu não tenha errado, mas acredito que até os erros que eu cometi no meu passado, eles me ajudaram a chegar até aqui. Sim. Eu sempre tive o pé muito no chão e, principalmente, eu sempre busquei muito conhecimento. Então, eu acredito que eu faria tudo que eu fiz. Eu não mudaria... Talvez, assim, não agiria tanto na emoção. Em muitos momentos, eu fui muito emocional, ao invés de ser racional. Eu lembro que no começo da empresa, eu e o Gustavo, nós brigávamos muito justamente por eu ser um cara extremamente
emocional. Eu era um cara que eu aceitava todas as propostas, eu aceitava todas as reuniões, eu queria estar em todos os lugares e eu não analisava se aquilo era algo vantajoso para a empresa, se era viável. Então eu ia muito no emocional. Então talvez a única coisa que eu mudaria era me tornar um empreendedor mais racional, um empreendedor onde eu iria analisar a situação para ver se aquele ambiente era um ambiente propício para o crescimento da empresa, pensando como empreendedor. E a longo prazo, daqui a 10 anos, como você se vê, como você gostaria que as pessoas, tipo assim, pensassem, Thiago Andrade como você imagina? Qual o legado que você quer deixar para as Eu pessoas? acredito que daqui a 10 anos eu vou estar aí beirando meus quase 50. Eu vou ser a maior referência do país quando se trata de comunicação e negócios. Eu vou estar milionário de dinheiro, vou ter viajado já aí pelo mundo todo, levando meu conhecimento, levando minha comunicação, vou ter escritórios por quase todos os estados do Brasil, uma baita de uma equipe, e vocês que estão comigo hoje estarão comigo daqui a 10 anos, todos também milionários. E então eu acredito que daqui a 10 anos o Thiago vai estar vivendo dessa forma. Vai estar sendo esse cara onde em qualquer lugar do país as pessoas vão saber quem eu sou pela relevância do meu trabalho, pela relevância daquilo que eu entrego. Então daqui a 10 anos é nesse formato que eu estarei. Se você tivesse que resumir os anos que você passou, desde o começo até a criação com a sua irmã do salão, até a criação da Eleve, como você resumiria essa trajetória até aqui? Cara, eu resumiria Existência. uma trajetória, não gosto de romantizar o empreendedorismo, porque o empreendedorismo não é nada fácil, é muito difícil. Mas uma trajetória de sucesso. Um cara que veio do menos nada. Não é um cara que veio do nada. Eu vim do menos de nada, nunca tive nenhum aporte para abrir nada. Só tive sonho, coragem, uma fé inabalável em Deus. Eu costumo dizer que o que me mantém é a fé que eu tenho em Deus. Independente do momento que eu esteja vivendo espiritualmente falando, a fé inabalável que eu tenho em Deus é a certeza e a garantia de que tudo vai acontecer. E é claro, eu não me baseio só, eu vou esperar Deus fazer. Deus ele já fez a parte dele quando me deu saúde, quando me deu conhecimento. Hoje eu faço a minha. Mas eu acredito muito que essa trajetória aí toda, desde que nós iniciamos, foi de muita coragem. Muita coragem, porque é você criar produtos, criar uma empresa do zero, você hoje sentar numa mesa para ter reuniões com o prefeito, você ser convidado para estar em grandes eventos como palestrante, você já ter viajado para fora do teu estado, para poder levar o teu conhecimento. Então, primeiramente, saber que foi a mão de Deus que permitiu, mas saber também que todo o esforço, toda a renúncia, todo o sacrifício, ele teve resultado. Então, eu resumiria toda essa trajetória numa palavra de coragem, porque ser empreendedor é ser corajoso. Sim. É você contrariar um sistema, é você contrariar a opinião das pessoas que estão ao seu redor, da sua equipe, dos seus sócios, da sua família, quando todo mundo fala que não, mas você acredita, está enraizado, está no teu coração, está fervendo aquilo, você acredita que vai dar certo. Todo mundo está falando que vai dar errado, o sistema fala que vai dar errado, um cálculo de payback fala que não é viável, que não é possível, mas você sabe que é. E aí você vai, faz, acontece, dá certo. Então, resumo aí uma trajetória de coragem. Perfeito, Thiago. Vamos encerrar esse podcast de hoje. Tá bom? Foi um prazer participar desse primeiro Papo de Milhões, do retorno. E eu gostaria de deixar uma frase de reflexão para todo mundo que estiver assistindo. Que primeiro, riqueza ela começa na mente. Antes de chegar no saldo da sua conta. Também vou botar essa parte. Corta aí. Ao vivo, pode ir, não vai cortar nada não, pode ir. Lembre-se, riqueza ela começa na mente, antes de chegar na sua conta bancária. Continue evoluindo, continue estudando. Nos vemos no próximo Papo de Milhões.